Resident Evil 7 é aquele jogo que parece simples à primeira vista. Um cara recebe um e-mail estranho da esposa, que sumiu há anos. Ele vai até um lugar isolado e pronto, está em apuros. Mas por trás dessa premissa direta existe uma trama cheia de segredos, experiências biológicas, organizações sombrias e uma família totalmente corrompida por algo que vai muito além da loucura. Se você nunca jogou nada da série Resident Evil ou jogou e se perder um caminho, relaxa, que hoje eu vou te explicar tudo o que acontece em Resident Evil 7. Tudo começa com o protagonista, Ethan Winters, um cara comum, normal, só um civil que viveu um trauma. Sua esposa, Mia, desapareceu há 3 anos. Do nada, ele recebe o e-mail dela. A mensagem é curta. Ela está viva, presa em um lugar chamado Danville, no interior de Louisiana, e pede para ele não ir atrás. Naturalmente, o que ele faz? Vai atrás, é óbvio, né? Então chega na região e encontra uma casa velha, decadente, no meio de um pântano, o típico cenário que a gente gritaria, vai dar ruim isso aí. E deu. Ele entra na casa, explora e encontra Mia. Mas ela está diferente, fisicamente igual, mas agindo como se estivesse possuída, e antes que ele possa entender qualquer coisa, ela ataca com uma força absurda, como se estivesse sendo movida por algo sobrenatural. Depois de um confronto brutal com Mia, Ethan é capturado por alguém, e quando ele acorda, ele está amarrado numa mesa de jantar, cercado por uma família. Parece ter saído de um filme de terror dos anos 80. Essa é a família Baker. Temos Jake, o pai, tem força sobre-humana, é quase imortal, e trata a violência como se fosse coisa de domingo à tarde. Também temos Marguerite, a mãe, é bizarra, controladora, obcecada com alimentar a família, que isso envolve insetos gigantes. É isso mesmo que tu escutou. E também temos Lucas. Ele é o filho, mas ele é um sádico, inteligentíssimo, mas completamente perturbado, e adora criar armadilhas mortais. E no canto da sala, sem se mexer, vemos uma senhora idosa numa cadeira de rodas. Ninguém fala com ela, mas ela tá ali, assistindo tudo. Aparentemente, Ethan caiu num pesadelo em que essa família é imortal. Ele tenta fugir, corta a Jack ao meio, explode partes do corpo, mas o homem sempre volta. E é nessa altura que o jogo deixa bem claro. Não é uma história de gente louca, tem algo muito maior por trás disso. E a chave de tudo é uma arma biológica. Mas calma, Padawan, eu já vou te explicar. Ethan descobre que os Bakers foram infectados por um organismo estranho, um tipo de fungo mutante, que se espalha pelo corpo, pela mente e transforma quem é exposto. Esse fungo cria alucinações, altera a personalidade em estágios bem avançados, transforma os hospedeiros em criaturas deformadas, chamadas de Molded. E mais, esse fungo permite que a mente de uma pessoa controle a de outras. Quem controla todo mundo ali é aquela única figura chamada Eveline. Lembra da senhorinha que ficou calada na cadeira, sem fazer nenhum movimento? É, ela que é Eveline. Mas ela não é uma idosa de verdade, ela é uma arma biológica criada por uma organização chamada The Connections. Mas afinal, quem é essa Eveline? Ela é um projeto de arma biológica disfarçada de menina inocente. Sim, ela foi geneticamente modificada para se parecer com uma criança, mas carregando dentro de si o tal fungo mutante. O objetivo era infiltrar esse organismo em zonas de conflito. Uma criança que parece indefesa, mas que espalha infecção em massa e domina mentalmente os seus alvos. Porém, o plano saiu de controle. Durante o transporte dela no navio, ela fugiu do confinamento, infectou a tripulação, o navio afundou na costa Danville, e ela acabou indo parar na casa dos Bakers, e aí que tudo começa a desandar. Ela infectou toda a família, e como o desejo dela era ter uma família de verdade, ela passou a controlar a mente dos Bakers para forçar isso, transformando todo mundo em escravos doentios da própria obsessão por amor. A Mia também estava no navio, como uma espécie de babá contratada para cuidar de Eveline disfarçadamente.
porém ela acabou sendo infectada também. Por isso, ela fica oscilando entre momentos normais e surtos violentos. E com o passar do jogo, Ethan vai enfrentando cada um dos membros da família em confrontos cada vez mais grotescos. Jack, o pai, vira uma criatura deformada e invulnerável. Margarete, a mãe, ganha um corpo bizarro com pernas de inseto e uma barriga que literalmente bota ovos. Lucas foi o único que não se transformou. Ele usa um soro especial que bloqueia parcialmente os efeitos de Eveline, mas isso não impede que ele seja um completo psicopata. Aos poucos, Ethan vai entendendo que os Bakers, por mais monstruosos que tenham se tornado, não escolheram isso. Eles foram vítimas da infecção, perderam o controle e ficaram presos dentro de si mesmos. Eles continuam conscientes em certos momentos, mas não conseguem resistir à influência de Eveline. Mas temos uma salvação. Com a ajuda de uma sobrevivente chamada Zoe Baker, a filha do casal. Então consegue criar 2 frascos de soro anti-infecção, mas perde um deles no processo. E ele precisa escolher: usar o soro em Mia, sua esposa, e tentar salvá-la, ou usar o soro em Zoe, que o ajudou até ali. A decisão muda um pouco o final, mas no geral o objetivo principal continua sendo derrotar Eveline e acabar com a infecção. Depois de uma sequência intensa, Ethan chega ao navio naufragado, onde tudo começou. Lá, ele joga com Mia por um tempo, vê flashbacks do passado, entende que Eveline sempre tratou Mia como uma mãe. Só que uma mãe forçada, e toda essa obsessão foi o que levou ao colapso de tudo. No clímax do jogo, Ethan enfrenta a forma final de Eveline, que agora é uma criatura gigante, deformada e extremamente poderosa. Com a ajuda de uma equipe que chega de helicóptero, ele recebe uma arma especial com um composto que neutraliza a mutação. E o homem que lidera essa equipe não é ninguém menos que Chris Redfield. Isso mesmo, o Chris dos outros Resident Evil. Só que agora ele trabalha para uma nova Umbrella Corporation. E aí você pode se perguntar: ué, mas a Umbrella não era uma empresa do mal? É, rapazinho, mas essa é uma nova versão que diz estar tentando corrigir os erros do passado. Ethan, ele é resgatado. Mia se salva também, e o jogo termina com os dois escapando, ainda traumatizados, mas vivos. Resident Evil não foi só uma história de terror, ele também é um recomeço para a franquia. Depois de muitos jogos focados só em ação, zumbi, tiroteio em massa, Resident Evil 7 volta às origens do horror. Mas em vez de zumbis, temos fungos. Em vez de soldados, temos um cara comum. E em vez de salvar o mundo, o objetivo é simplesmente sair vivo daquela casa. E também planta as sementes do próximo jogo que conhecemos como Resident Evil Village, e continua exatamente depois desses eventos. E o Ethan continua sendo o nosso protagonista, descobrindo que o pesadelo dele está longe de acabar. E você, quer botar um detalhe a mais nessa história? Deixe aí nos comentários. E se curtiu esse vídeo, senta a dedada no like para não ter pesadelo, se inscreva no canal e até a próxima.